Olá, pessoas lindas! Maravilhosas e poderosas. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ela Quer, Ela Pode. O podcast onde querer é poder. É isso aí, sejam muito bem-vindos. Que delícia ter você aqui em mais um domingo. Agora horário diferente, né? A pedido, gente, que eu estava muito sem noção e realmente eu tive que concordar com vocês, que era 7 horas da manhã eu tomando vinho com vocês, né? Não dava, né, amiguinhas? Então agora estamos 7 horas da noite. Tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido, então, por favor, venham, né? Aproveitem e vêm tomar um vinho conosco. Obrigada, eu aprendo demais com vocês, entendeu? Eu leio todos os comentários, absorvo aquilo que faz sentido, no caso. Exatamente, comentem, né? Todos os comentários sempre são bem-vindos. Vamos lá, você tá chegando agora, já taca o dedo nesse like, por favor. E se você não é inscrito, se você é convidado, você tá vindo aqui pela nossa convidada especial, que eu já vou apresentar pra vocês, já se inscreve nesse canal, prestigia, por favor, a gente fica muito feliz. Com certeza, e não se esqueça, óbvio, de compartilhar, né? Compartilha aí com a sua amiga, compartilha com toda a sua família, porque hoje nós temos uma convidada que vocês vão realmente adorar. Mas voltando aqui, depois que vocês compartilharem, não esqueça, aqui na descrição do vídeo, você vai ter todos os links com as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram do @elaquerelapode, o nosso Facebook, o TikTok e, claro, também você pode nos acompanhar pelo Spotify. Não esquece de deixar as 5 estrelinhas lá pra gente. E é só no Spotify que você pode indicar um convidado para vir aqui, porque eu quero levar engajamento para lá também, senão vocês ficam só aqui no YouTube, né, amiguinhos? Então vamos dar uma dissipada aí, que isso é muito bom. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, fiel, desde o início, gente. A gente tem aqui You Can Vinho de Lata, que era uma confusão na parte da manhã, que vocês não entendiam o que a gente estava tomando, bebendo, né? Domingo de manhã, a gente é vinho de lata, você pode ter aí no seu evento. E mais, eles fazem a lata personalizada. Se você tem um evento personalizado, uma festa de 15 anos, 40 anos, 30 anos, não importa, o casamento, gente, manda por teu nome na lata. Tem festa mais especial que isso? You Can Vinho de Lata. Aponte agora mesmo a câmera do seu celular no canto superior esquerdo dessa tela e vá para o site, você vai ver como é muito acessível. E também nós não podemos deixar de agradecer a LTM, né? LTM é o óculos para você que gosta de viver, né? Aqui no canto esquerdo superior você vai apontar a sua câmera agora e vai entrar aí no site da LTM e escolher o modelo que você gosta. Com certeza vai ter um modelo ideal para você. É isso. Temos patrocinador novo. Esse nosso início é cansativo, mas a gente precisa. Senão quem vai pagar tudo isso aqui, né? Então... Nós temos um patrocinador que é a Geara Joalheria Design. Joias com design exclusivo, confeccionadas artesanalmente. Especialista em pedras e pérolas. Encomendas especiais, reformas e pequenos reparos na sua joia. Então, vocês estão vendo esse brinco aqui? Ô, Rebeca, dá o close. Por isso que ela é uma Rebeca. Ela tem que lutar, entendeu? Rebeca, dá o por close favor. nesse brinco, por favor. Esse brinco aqui, ele é um brinco de madeira, esculpido à mão. Ele é de ouro, com diamantes. Então, gente, tô poderosíssima. Olha aqui esse anel, tá? Então, de repente, você tem uma joia que você talvez não use lá na sua casa e você queira reciclar, ou tocar uma pedra, ou até mesmo mudar. De repente, o anel não serve mais. Então, conheça um pouquinho mais da Geara. Eu tô colocando o Instagram dele, Rebeca, Instagram da Geara. Joalheria Designer, por favor. Obrigada. Quem mais que nós temos? Nossos apoiadores. Os nossos apoiadores, né? A X-People e a Fatoron, que trabalham aí com marketing médico também. E agora, então, vamos lá? Ela esqueceu do Cristal Podcast, entendeu? Cristal Podcast é o estúdio onde a gente tá agora. A Rebeca vai passando as imagens aí pra vocês. É um estúdio confortável, diferenciado. É o único da cidade dentro de um shopping. Como que eu ia esquecer do Cristal, né? Você é dessas. Coisa séria. Agora vamos lá. A nossa convidada especial de hoje é a doutora Lucimara de Moraes. Ela é filósofa, neurocientista, empresária, CEO da Universidade Corporativa Templo do Saber. Escritora, mentora e treinadora mental há 16 anos. Gente, eu vou arrepiando, é sério, tá? Doutora honoris causa em filosofia, formada em filosofia pelo Centro Universitário Brás Cubas 2020, com pós-graduação em neurociências pela PUC Paraná, especialista em análise comportamental, formada por Daniel Goleman pela PUC Paraná, começou a sua carreira há 16 anos. E olha só, presta atenção, recentemente recebeu o título honorífico
é assim que fala, né, honorífico, como doutora honoris causa em filosofia da educação Salamanca, na Europa. Depois vocês olham lá no Instagram dela, gente, ela registrou. Sendo considerada a treinadora e mentora de mente, a ser doutora honoris causa de reconhecimento internacional. Criou o método Lei da Atração Consciente, que é a primeira e única formação sobre Lei da Atração Consciente no Brasil a ser reconhecida pelo MEC. E obter certificado de extensão universitária através da Faculdade de Brasília, e lá treinou mais de 20 mil pessoas apenas no método. Uau, Bem-vinda! Obrigada. Bem-vinda, fiz questão de ler. Questão. Que bom, te agradeço. Que alegria estar aqui pela segunda vez, retornando. Com certeza. Eu fico muito feliz de participar e de saber que da outra vez nós tivemos tantas vidas impactadas através do podcast. Muitas mulheres, elas se conectaram com a nossa mensagem, então tenho certeza que o bate-papo de hoje será melhor ainda. Demais, porque elas falaram assim, 1 hora é muito pouco, vocês interromperam ela demais, deixa ela falar. Eu falei, meu Deus, Evelyn, nós temos que nos redimir, entendeu? Mas é que é um assunto, né, Má, que a gente fica muito curioso, né, legal, Lu? né? A gente fica muito curioso porque todo mundo, nós lutamos todos os dias com os nossos pensamentos, com as nossas vontades, com as nossas emoções, né? E quem que não fica com dúvida, não fica curioso em saber como que vai caminhar para aquilo que quer realizar, como que vai, né, construir aquilo que tanto sonha, né? Sim. Então, acho que isso não tem como, a gente acaba perguntando, né? Então, pessoal, assim, né? Hoje nós vamos deixar a Lu falar um pouco mais aqui. Hoje nós vamos deixar a Lu falar, né? Vamos deixar bastante ela falar. Mas a gente queria entrar num tema, Lu, contigo hoje, que é a questão ali, você falou, e a gente vê você falando muito aí sobre a gente canalizar, né? Ter foco para conseguir realizar. E uma coisa que me chamou muita atenção numa frase sua foi que todos os dias nós tomamos mais de 35 mil decisões. E eu queria entender como que a gente faz para entender esse universo de decisões, desde a hora que a gente acorda, para conseguir caminhar todos os dias em direção a esse foco que a gente tanto busca, esse foco que a gente tanto quer para a nossa vida, as realizações que a gente tanto quer para a nossa vida. Legal, vamos lá então. Essa ideia de tantas decisões por dia, claro, 35 mil decisões é muita coisa para administrar ao longo do dia. Eu tenho um filho para administrar já dá trabalho. Imagina 35 mil decisões na cabeça, é bastante. Mas, claro, que são decisões entre prendo o cabelo, passa um batom vermelho, ou decisões simples, até decisões bem mais complexas que vão mudar a vida da pessoa. Só que dessas 35 mil decisões, não é só o que você decide no final de semana para começar na segunda-feira ou no início do ano. A maioria das pessoas, elas tomam decisões e fazem projetos de início do ano. E cientificamente falando, em termos de 20 dias depois do início do ano, a pessoa já desistiu das metas dela. Então, são novas decisões que ela vai tomar ao longo do ano todo e que chegou no final do ano, ela vai fazer as promessinhas mais uma vez. Só que dessas 35 mil decisões, quantas delas realmente são conscientes? Quantas delas você está no controle? Porque se for analisar o comportamento da pessoa, a maioria dessas decisões são baseadas no comportamento que ela teve ontem, antes de ontem, 3 anteontem, um mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos. E sem perceber, ela acaba repetindo certos padrões de comportamento, certos padrões de pensamento, que faz com que ela tome decisões, na maioria das vezes, erradas. Eu falava ontem à noite, que o meu horário de filosofar lá em casa é à noite. Infelizmente. A gente deita para assistir TV e começa a filósofa. Daí eu falo para ele, para, eu fico filosofando, não dá muito certo. E aí estava comentando com meu marido do comportamento que a gente percebe nas pessoas, seja nas pessoas que trabalham ou até mesmo nos amigos, e nós vamos vendo que esse padrão de decisões ele vai se repetindo sem que a pessoa perceba. Às vezes ela diz assim, eu quero uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Então ela decide entregar currículo, ela decide se vestir de acordo com o cargo que ela quer exercer, ela toma aquela decisão que vai mudar a vida dela. Só que aí quando ela consegue a oportunidade, ela começa a voltar atrás e desistir. Porque é longe, porque o chefe é chato, porque é cansativo, porque eu trabalho demais e não ganho tanto que mereço. Então ela vai desistindo e vai voltando atrás na própria decisão. E nós sabemos que o que limita, o que delimita uma pessoa que teve sucesso para aquela que ainda não teve, é a decisão de continuar até conseguir. E essa decisão de manter firme, de não voltar atrás, é para poucos.
Porque se você for ver, todas as pessoas querem sucesso, riqueza, o amor da vida, viagem dos sonhos, casa dos sonhos, carro dos sonhos. E ótimo, é legítimo, todos nós temos o direito de fazer isso. Agora, decidir, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul, que é calçar o pé na macega, você tomar uma decisão dessas e não voltar atrás, é realmente complicado. Meu filho vai fazer 20 anos agora em outubro. Queria porque queria, a vida inteira dele queria ir para o quartel, desde criança. Foi, né, ele foi refugado na primeira vez, aí a gente conseguiu, mexemos os pauzinhos, ele entrou, fez o serviço obrigatório. Quando estava no final, engaja, não engaja? Ah, não quero. Desistiu, saiu. Ficou 1 ano fora, agora quero voltar. Complicado, né? Tudo bem, adolescente a gente entende que um pouco quer, outro pouco não quer, ele é Libra, então isso também influencia um pouquinho, né? Mas quantas vezes ao longo da nossa vida adulta tomamos decisões, depois voltamos atrás, depois desistimos de novo e queremos outra coisa, e tudo bem você mudar o trajeto ao longo da tua jornada, mas se o teu sonho ele é atingível e você sabe que merece, não dá para parar. Se você está falando isso e você me tocou profundamente, que hoje de manhã eu recebi a mensagem de um cliente e ele falou, Marcela, eu vou ter que abortar esse nosso plano, um projeto que a gente tinha, por conta de outro propósito que eu tenho, e eu estou sendo testado. O tempo todo eu estou sendo testado para que eu saia do meu propósito. Só que eu já fiz uma oração, ele colocou assim, que eu vou continuar firme nesse propósito. Independente daquilo que eu estou passando. Eu falei, não, eu te entendo. Dele, não, você não entende. Ele falou para mim, né? E é muito sobre isso de você ter dificuldade em você cumprir aquilo que você fala. Se você prega que você tem um propósito, você quer aquilo, você vai enfrentar várias barreiras para aquilo. E aí, tendo você aqui, a minha pergunta é o seguinte, se ele está passando por essas diversas aprovações, você acha que é algum tipo de pensamento que ele está tendo e que, de repente, ele está sendo atraído por esse tipo de aprovações? Eu não diria aprovações, porque isso meio que abre um leque para a pessoa entender que é como se fosse um castigo. Então, eu não entendo que sejam provações. Mas quando você começa a fazer um exercício físico, por exemplo, musculação, o que é que o músculo pensa? O músculo não pensa, óbvio, né? Mas vamos falar metaforicamente. O que ele pensa? Que ele está sendo testado? Não, ele está sendo estimulado. Mas estimulado a quê? A crescer. Então, provavelmente, a decisão que ele tomou é muito grande. E, claro, para ele chegar lá, ele vai precisar abrir mão de uma série de coisas para continuar no caminho. E, às vezes, os alunos dizem assim para mim, por que para coisas pequenas é mais rápido e para coisas grandes demora? Porque para construir um prédio de 25 andares leva mais tempo do que uma casa de 2 cômodos. Então, depende do tamanho do edifício que você quer para sua vida. Ah, eu quero um império. Vai levar um pouco mais de tempo, você vai abrir mão de uma série de coisas e você vai precisar se dedicar. E isso é uma decisão. E depois que você toma uma decisão, o certo é você ir em frente até chegar lá. Ah, mas e se der errado? Você não perde. Porque o que vai perder? Se ficasse parado, estaria no zero. Se der errado, você volta para o zero. Não perde coisa nenhuma, mas aprende. Só que provavelmente isso que ele esteja vivendo é o caminho do crescimento que ele decidiu seguir. E com certeza, se ele não desistir, se ele decidir continuar em frente, certamente ele vai chegar em lugares que ele nunca imaginou. Que legal, eu vou mandar isso para ele, porque ele estava em 2 projetos em conjunto comigo. Ele disse que vou declinar desse, porque eu quero muito esse, eu vou fazer acontecer. Tá certo, mas ele tá certo. E no fim das contas, é bem isso que conta, né? No fim das contas, é isso que conta. A pessoa sabe o que ela quer e não importa o que ela tenha que fazer. Óbvio, lógico, não estou querendo dizer que não importa que ela vai passar a perna nos outros e que ela vai fazer alguma coisa de errada. Mas não importa o que ela vai passar. O importante é que ela vai chegar lá. Porque se você for ver, o que importa mesmo sempre é a linha de chegada. Tudo bem que a viagem é cansativa, ou é calor, ou é frio, ou é esburacado, demora, dá algum problema, mas o importante é quando você chega lá. Não é chato quando você está em uma viagem que demora, daí você pensa, nossa, que cansativo. Mas quando chega lá, parece que esqueceu o cansaço todo, né? Parece que não importa. Então, a mesma coisa, hoje ele está nesse caminho, tendo que abrir mão de uma série de coisas, mas quando ele chega lá, ele vai entender o porquê disso tudo. Você fala bastante, Lu, a lei da atração consciente, né? Sim, Bate, sim, né? sim. Lei da atração consciente. A gente vê muito falar lei da atração, né? E você fala lei da atração consciente. Nessa questão do consciente, você diria para nós que, de repente, essas decisões,
muitas delas, como tu falou, são involuntárias, né? Essa questão de nós conseguimos, digamos, exercer essa lei da atração consciente, ela vem dessa questão de nós termos consciência de todas as decisões que a gente está tomando? 100%. 100%. Porque enquanto, isso Carl Jung já falava, enquanto eu não souber o que acontece na minha vida, então enquanto eu não tornar consciente o que tem na minha mente, eu vou tomar decisões erradas, as coisas vão acontecer e eu vou chamar de destino. Então, o próprio Carl Jung, que é um dos mestres que falava, que estudava sobre inconsciente, que nos deixou um legado muito grande disso, ele falou que o maior segredo para a vida da pessoa é tornar consciente. Claro que ele falou de uma maneira geral, mas ele quer dizer o quê? Tomar consciente decisões, tomar consciente pensamentos, tomar consciente escolhas. Então, tudo aquilo que a pessoa torna consciente, ela tem controle. Enquanto ela não souber qual é o problema, eu tenho uma dor, mas eu não sei qual é o problema, não tem como tratar. A gente teve uma psicóloga aqui no podcast e ela falou muito sobre você trazer a tua criança, assim, aquela criança que você foi, e você trazer isso na sua vida adulta, né? Eu fiquei com muito isso na minha cabeça, nesse sentido, poxa, mas se eu passei algo quando criança, eu estou fardado a sempre carregar aquilo comigo? Eu vou ter que carregar isso? Eu consigo reprogramar? Como é que funciona? Foi quando eu fiz o inconsciente? Foi quando eu aprendi o inconsciente? Eu acho que eu fiquei reflexiva. Vou levar essa carga? Tá. Ela faz parte da sua vida, assim como todas as tuas células, teu DNA, tua genética, fazem parte de você também. Mas, então a minha genética é X, eu não posso mudar? Você é aquilo pro resto da vida? Óbvio que não. Desde Platão já se falava em epigenética. Hoje em dia é muito conhecido, mas isso já é antigo. E epigenética nada mais é do que algo que está acima da genética e uma mudança que acontece que é afetada também pelo ambiente. Então, o ambiente afeta a tua genética de uma maneira assim, mais genérica. Só que, claro, a criança absorve uma série de coisas e ela aprende por percepção, faz parte da cognição, mas quando adulto, cabe ao adulto decidir o que ele vai carregar ou não. Aí nós voltamos para as escolhas novamente. Porque a criança, se você for ver, a criança não escolhe. A criança, ela só ama, e ela quer ser amada e protegida. Criança não ganha dinheiro, criança não faz sucesso no trabalho, criança não tem relacionamento, criança tem uma série de limitações que ela não faz. É os adultos que fazem. Mas quando adulto, esse adulto assume e aí sim ele passa a fazer as escolhas dele. Claro que vou abrir mão do que eu vivi na infância? Não, você não vai abrir mão, até porque não tem como voltar no passado e apagar. Mas acolher o que aconteceu na infância e decidir o que eu vou fazer com isso é o que te faz ir mais longe. A maioria das pessoas, e até eu durante um tempo, convivi com isso. Da infância, do passado, eu não tive o amor da infância. Eu era muito comparada com meu irmão. Era a filha mais nova, apesar de ser caçula, não era a preferite. Preferite era o meu irmão, porque era uma família machista. Então, ele era o primogênito, filho, mais velho e homem, e aí seguiu mais ou menos a carreira do meu pai. Então, ele era, assim, o dendém. E eu era aquela que veio porque tinha que vir. Então, não era a mulher ainda, para eles não fazia muita diferença. Só que isso me magoava e me machucava durante muito tempo na minha vida. Era como se fosse um fardo que eu tinha que carregar. E chegou um momento em que eu me dei cara a cara com a cruz ou a libertação. Eu precisei decidir. O que eu faço? Vou carregar isso para sempre e vou continuar repetindo o que eu já... É um filme repetido. Eu já assisti, eu sei como vai terminar. Com que idade que você percebeu? Se você esqueceu, se você escolher, se você ia levar? Que idade você tinha quando você percebeu a situação? Há 5 anos atrás. Nossa. Há uns 5 anos atrás. Porque até então, claro, um pouco antes disso, eu já estava entendendo que tinha algo errado na minha própria postura, tudo bem. Mas até tornar consciente o erro e entender para corrigir, levou bem mais tempo do que isso. Aí, uns 5 anos atrás, que eu percebi, bom, eu vou continuar. E isso vai pesar para mim para sempre, ou eu vou liberar essa carga que ela não é minha e vou assumir somente aquilo que é meu. É como se você estivesse carregando um peso extra. Sabe aquelas roupas velhas no guarda-roupa que você não usa, que você diz assim, nossa, isso aqui está tomando espaço. Aí você tem que fazer aquela limpa. Foi basicamente isso que eu tive que fazer com o comportamento, com impressões que a criança vai tendo ao longo da infância. E fui entendendo, aqueles são os meus pais, aqueles são os meus familiares, eu não sou eles.
Eu posso ser farinha daquele mesmo saco, mas hoje, né, porque farinha você faz parte, mas hoje se eu me tornei um petit gâteau e não só mais aquele bolinho de fubá, beleza, mas eu ainda continuo sendo aquela farinha. O que eu fiz com aquela farinha, aí é outra história. Mas entender que eu faço parte daquele saco, tá tudo certo. Isso é bem aquilo, né? O que a gente faz com o que fazem com a gente, né? Exatamente. Então, exatamente. E para tornar essa consciência, Lu, eu queria entender assim, que nem tu falou, eu tomei consciência 5 anos atrás. Quando a gente também tem uma decisão grande, né? Que nem a Má falou agora. Como é que a gente sabe que a gente está tornando isso assim consciente no sentido de que não é emocional, sabe? Não é uma coisa que eu estou sendo arrastada, né? Como é que a gente entende que aquilo que a gente está pensando em fazer, por exemplo, tá? Trazendo agora uma coisa palpável. Tá. Eu pedi demissão de um concurso público. E a gente atrai aquilo que, né, nós somos. E eu me deparo com muitas pessoas que chegam para mim, nossa, eu também quero sair. Nossa, eu também quero sair. E elas dizem assim, mas e a minha segurança? Sabe? E aí muitas me perguntam assim, como é que eu sei se eu... Sabe? Se eu vou dar conta, se eu saio realmente, se é uma coisa emocional ou se é uma decisão mesmo. Então, assim, não necessariamente nesse âmbito, né? Sim. Mas como que a gente consegue enxergar essa consciência realmente e não algo emocional, assim? A emoção, ela passa. A razão e a consciência, não. Então, uma boa forma de você pesar e colocar na balança é que, se você tomar uma decisão precipitada, movida pela emoção, depois você se arrepende. Porque quando a emoção passar, ela é como a pipoca, né? Ela estoura e depois ela vai voltando, vai murchando. Quando passa, o que fica? Sobra só a razão, sobra só a essa consciência. Então, nesse caso, eu preciso tomar uma decisão. E como é que eu sei se é emoção ou se é razão? Espera um tempo. Coloca aquilo na tua mente, vai maturando aquela ideia e espera um tempo até tomar uma decisão. Há uns anos atrás, quando eu estava passando por um dos piores fundos do poço que eu tive na vida, alguém me deu, não é bem um conselho, mas ele me falou algo que eu precisava ouvir. E ele era um homem ainda um homem muito sábio. Ele disse assim, coloca para dormir com você. É uma metáfora que ele quis dizer. Não tome a decisão hoje. Durma, analise, e amanhã, quando você acordar, aí você reflete melhor sobre isso. Ele quis dizer basicamente isso. E virou uma frase lá em casa. Quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente fala, bota para dormir com você. Muito bom. É bem aquela coisa de você, às vezes, não retrucar, né? Que a gente fala, né? Não retruca, não fala, né? Gaúcho, né? Eu ia dizer, né? A Lu entende, né? Por isso que eu falei, claro. É coisa de retrucar, né? Não retruca agora, né? Deixa para depois, espera, respira, né? Mas, eu queria perguntar para você também, assim, a questão do foco. Tá. Né? A loira é a pior. A loira é pior, né? A gente é bombardeado, né? Por várias coisas. E a gente, hoje em dia, tem promessas, né? Sim. Até eu acho que eu vi você falando num dos teus vídeos que hoje em dia é método para isso, é método para aquilo, é promessa daquilo, é promessa daquele outro. E até para tomar uma decisão daqui a pouco de emprego. Para que lado que eu vou, ou para onde eu sigo. Como que a gente consegue determinar esse foco, assim, né? Ser cada vez mais consciente. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para, digamos que, empilhar tijolinhos conscientes e não ficar, aquela coisa assim, não sei se vou, não sei se não vou. Tá. Tem alguma coisa que tu possa dizer pra gente fazer, exercitar dessa forma? Primeira coisa, não peça opinião dos outros. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Tá cheio de gente por aí. Nossa, eles adoram tanto a opinião que eles estão até dando a opinião, né? Posso dar minha opinião? Não posso. Melhor não. Eu queria dar uma opinião. Eu não. Obrigada. Obrigada. De nada. É impressionante. E para mim isso aparece muito. Me dá a tua opinião. Não dou opinião. Não gosto. Literalmente porque eu sei que a minha visão, ela é necessariamente diferente da visão do outro. Porque, você está desse lado, diferente do lado da Marcela, diferente do meu. Então, cada um tem um ponto de vista que gera uma opinião diferente. E o que eu vejo que a maioria das pessoas se perdem nesse caminho é quando eles seguem a opinião do outro, ou pedem a opinião do outro, ou quer a opinião do outro. Você precisa ter a certeza em você. O foco sempre é você, porque é você quem vai seguir aquele caminho. Então, é como se você fosse... É como se não. Literalmente, você é um motorista. E você sendo um motorista, quem está sentado do lado ou atrás,
tem a mesma visão. Pode ser o passageiro, mas mesmo assim, é você quem está no volante da sua vida, para ter consciência, para decidir, é você quem vai comandar. Então, não peça a opinião dos outros. Outra coisa, assim, que o que aconteceu para um não significa que vai acontecer para outra pessoa. Como o exemplo que você deu. Eu quero sair de um emprego para ir para outro. Como é que foi para você? O que foi para você não significa que vai ser para o outro. Cada um vai ter a sua experiência. Pode ser que para você tenha sido incrível, libertador, maravilhoso. Pode ser que para outra pessoa seja doloroso, ela se arrependa. Então, também não dá para ter a responsabilidade de dizer, não, vem pro lado de cá, que é ótimo. E, de repente, a pessoa quebra a cara. Ela tem que tomar a decisão, ter as próprias experiências. E a única maneira que tem de não errar é ela ir por ela mesma. Porque é sempre diferente de uma pessoa para outra. Não? É igual gravidez, né? Como é que foi ter filho? Nunca é igual, sempre é diferente. Mas como é que é menina? Como é que é menino? Não tem como definir. Não vem com um manual, né? Cada um está vivendo do seu jeito. Claro que existem maneiras conscientes de fazer isso, sim. Pergunte para você mesmo. Não pergunta para o outro. Não segue a norma do outro. Porque tudo bem, apesar de o sapato 35 servir para mim, servir para o outro, pode ser que não encaixe tão bem assim. Então, cada um no seu tempo, cada um no seu quadrado vai funcionar bem melhor. E eu penso, assim, até em cima daquilo que você falou, teve uma pessoa que me falou algo que eu precisava escutar, né? Então, aquela pessoa te falou e você confiou naquela pessoa e refletiu sobre aquilo que você quer, aquela pessoa. E você não ficou pedindo para outra e para outra e para outra, você confiou naquela, né? O mesmo vale para mentor. Se eu escolho um mentor, tem que ser aquele? Ou eu posso escutar outros? Ou eu confio naquele que eu escolhi para mim? Necessariamente você vai escolher uma pessoa e essa pessoa vai te guiar. Claro que as pessoas já me perguntaram, Lu, quem foram os teus mentores? Foram vários. O principal deles foi Luiz Antônio Gasparetto. Luiz Antônio Gasparetto, ele é um espiritualista. Claro, ele estudou psicanálise, ele era uma... Psicanálise não, psiquiatria, se não me engano. Ele era um profissional formado, estudou fora do país e atendia clinicamente. Só que ele vem do espiritismo. Eu não tenho religião nenhuma, muito embora eu já tenha estudado espiritismo. Só que aí que está, não é porque o meu mentor disse para eu me jogar da ponte que eu vou me jogar. Eu posso seguir os ensinamentos dele, mas eu tenho que filtrar. Então, tem certas coisas que vai encaixar perfeitamente, tem outras que não. Lógico que o ideal é que você escolha uma pessoa, mas confiar nela, como foi a palavra que você usou, não necessariamente. Por exemplo, esse caso que eu te citei, desse senhor que me falou essa frase, fez sentido para mim. Então, eu filtrei e uma coisa que eu faço muito, eu testei para ver se funcionava mesmo. Eu trouxe para minha vida, serviu para mim, beleza, eu vou usar. Teve outras coisas que ele falou também, que entrou para um ouvido seu pelo outro, nem lembro mais. Mas aquilo marcou. Entre algumas outras coisas que ele me comentou naquela época. Assim, eu estava vivendo um problema muito, muito louco na minha vida. E eu lembro que ele falou, não, você não tem problema nenhum. Como se ele tratou assim como se fosse cor-de-rosa. Eu pensei, gente, que velho doido. Simples. Você é doido da cabeça, cara. Depois eu fui refletir, não, mas ele tinha razão, realmente. Eu não precisava dificultar tanto, eu estava dificultando. Mas tem que saber filtrar. Porque se você pegar um livro, vai ter muita coisa no livro que faz sentido, outras que não. Então você vai filtrar, aquilo não interessa. Às vezes você vai num culto, o pastor te fala um monte de coisa que é legal, mas tem outras que ele te fala que não faz sentido. Este filtro, este senso é de cada um. Entendi. Aí você tem que passar por essa peneira. Outra coisa que acontece, assim, tem pessoas que sofrem um problema, seja qual for. Eu tô sofrendo um problema financeiro. Aí daqui a pouco o carro estraga, o cano estoura, não sei o que acontece. Tem alguma explicação lógica para quando a pessoa tá ruim, ela ficar pior ainda, assim? Tem. Nada mais é do que um sabotador, praticamente. As pessoas perguntam muito isso para mim, a diferença, né, de crença para sabotador. Isso. É claro, a crença é aquilo que eu acredito. Agora, o sabotador é algo que vai acontecendo justamente para me sabotar. Vamos supor que você assinou um contrato e que vai entrar lá 10 mil a mais por mês. Uau, 10 mil a mais por mês, para muitas pessoas faz uma super diferença. Legal. Só que aí as coisas começam a dar errado para fazer você perder esse dinheiro e gastar esse valor. Então, tem algo ali que está te sabotando com relação a ganhar mais dinheiro, a sobrar mais dinheiro. Claro que aí teria que fazer uma boa de uma análise, uma peneirada para entender o que é que tem na consciência dessa pessoa, o que é que ela está sendo atraída a gastar por quê?
O que está acontecendo ali que faz com que o dinheiro escorre pela mão? Porque é normal que aconteçam alguns imprevistos na vida de todo mundo. Uma máquina que estraga, uma geladeira que queima, é comum, alguém que fica doente. Mas quando começa essa sabotagem, parece que tudo dá errado, as coisas vão pro beleléu mesmo. E tem que analisar, porque às vezes é a gente mesmo que faz isso e nem Pois nem é. dá conta. Nesse sentido que tu falou, que é a gente mesmo que faz, né? Que nem a Emma falou, quando tu tá numa situação ruim, é difícil tu pensar de uma outra forma, né? E como que a gente faz? Como é que a gente faz para o nosso cérebro não ficar tão voltado sempre para isso? Porque eu acredito que essa questão de atrair também acaba vindo muito disso. Tem pessoas que só pensam na dívida. Isso, porque você vai mergulhando naquilo cada vez mais, né? Sim. E pra gente tirar o foco, assim, como que, de Boa. onde a gente tira O que força? Que a gente fala, o que a gente legal. Coleguinha que faz? só pensa na Só dívida. pensa no problema. A pergunta é, o que você quer? Qual que é o resultado? Vamos supor que o problema acabou e você vai chegar lá no seu objetivo. Qual que é o objetivo? Qual que é o resultado? Eu quero uma casa própria. Então não interessa se vai ser financiada, se vai ser parcelada, se você vai dar uma entrada. Você quer a casa própria. Então o resultado é a casa. O que é que eu tenho que focar, Tia Lu? No resultado. Porque como você vai pagar essa casa, como vai acontecer, aí não interessa. O importante é que a casa esteja no seu nome, seja sua, você não dá satisfação para ninguém. A mesma coisa para uma formação, para um carro, para o que quer que você queira na sua vida. O foco é o resultado. Mas a minha vida está cheia de problema. Os problemas a gente resolve. Qual é o objetivo? O meu foco é obter X resultado. Então, essa tem que ser a sua atenção. Essa é a sua Então, atenção acho que é meio que meu focada. lema de vida sem eu saber. Eu já quis fazer uma viagem, já vim de carro e fui, entendeu? Quando eu voltar da viagem, eu vejo o que eu faço. Tá certo. E como é que foi a viagem? Foi linda, foi maravilhosa. Se arrepende? Deu tudo certo. Deu tudo certo. E na época eu não tinha dinheiro para gastar na viagem, eu gastei no cartão de crédito, eu ainda tinha que dar conta do cartão de crédito. Além E de se tudo pagou. mais o cartão. Que coisa, né? Paga, porque é assim que Porque funciona. você vê o final. Exatamente. Você Você vê o decidiu, final. viu o final e você foi até o final. É claro que quando a pessoa diz assim, eu preciso de mais dinheiro para pagar as dívidas, ela não está falando que ela precisa de mais dinheiro, ela está falando que ela quer cobrir o problema da dívida, ela quer cobrir a dívida. Qual que é o foco dela? Dívida. Dívida. O que é que ela vai ser atraída? Para mais dívida. Isso é fato. Agora, se ela só mudar um pouquinho e entender que ela tendo mais dinheiro, ela paga a dívida e sobra, então a solução não é pagar a dívida, a solução é ter mais dinheiro. Porque vamos supor, eu tenho 3 mil reais de dívida, se eu ganho 5, eu pago 13 e me sobra 2. Matemática básica. Só que a pessoa não entende, ela fica colocando foco no que está faltando, na dívida, nos 3 mil que ela tem para pagar. Mas se ela perceber que, se ela subir um degrau a mais, ela já ultrapassou o degrau anterior, aí ela para de dar atenção e deixa o problema para trás. Quando alguém me procura, assim, para fechar um contrato. Vem aqui, vamos conversar, eu quero conversar e tal. Eu não vou preocupado se a pessoa vai querer fechar ou não. Tá. Eu já vou com as ideias, Sim, porque eu já vou tomando banho para ir para visita, pensando, gente, aquela pessoa dá para fazer tal coisa, tal coisa. Eu vou com aquela vibe, assim, e não tô me achando. Não tem uma visita que eu não vou e não fecho. Quem precisa aí de ajuda, chama a Marcela. Ela vai Mas fechar a visita, claro. Mas porque eu acho, eu não sei se tem a ver, você que a doutora pode nos falar, que se você fica pensando, ai meu Deus do céu, o que ele vai me perguntar, o que eu levo no meu computador, será que eu tenho que levar uma apresentação? Cara, eu tô em outra vibe. Exatamente, você já está lá na frente. Tô em outra vibe. Você já está no resultado. É porque a apresentação é processo. Viu? Às vezes, no processo, a pessoa nem quer. Por exemplo, se você levar uma apresentação... Vou te dizer. Digamos que você foi lá na minha empresa. Lu, vou te apresentar. Se você levar uma apresentação, eu não estou nem aí. Porque você queria saber o que eu ganho, quanto custa. Então, eu já vou para o resultado. Mas porque é o meu estilo. Eu sou assim na minha vida, no trabalho, nos relacionamentos, para tudo. Às vezes até meio estúpida zona demais. Mas é a minha personalidade. Então, se a pessoa fica focada demais no detalhe, pode ser que o teu cliente não esteja interessado nisso. E aí você perde um contrato, porque já perderam venda comigo por causa do detalhe. Eu não queria saber do detalhe. Viu? Então, você está certo, no fim das contas. Ela pelo menos comigo, a minha colega que ela é... Como é que você é? Como é que é o que você é? Ela é assim, tipo, do papel, do processo, tem que ter tudo, né? Eu lembro quando a gente se conheceu, ela... cadê teu portfólio? Eu falei, você não tem portfólio? Porque eu só vou fechar cliente se eu tiver um portfólio. Mas aí é que tá. Eu acho que isso é legal que tu falou, Má, porque assim, quando a gente vai fazer qualquer coisa na vida, você vai escolher sei lá, vou fazer tal profissão. Tá. Eu vou fazer um curso para aquilo. E muitas vezes, se você... Aí a gente encaixa tudo, o que a gente disse aqui. Sim. Se você
você não olhar pra você e ver o que é melhor pra ti, você vai fazer o quê? Vai vestir aquilo que estão te falando e vai exatamente executar aquilo que te falaram e daqui a pouco não tá dando certo porque tu tá levando ao pé da letra executando aquilo que estão te falando. Exatamente. Né? E às vezes não, às vezes tu tem que pegar, fazer que nem você falou, filtrar aquilo. Opa, aqui na minha região talvez eu não preciso disso. Ou para o que eu estou, da forma que eu estou fazendo e abordando, eu não preciso disso. Né? Então eu adapto aquilo para minha realidade. E a gente muitas vezes não tem essa consciência que você fala de entender o que a gente precisa fazer para nós, né? Uma coisa que eu ia te perguntar na questão também é da motivação, né? Você fala muito também dessa questão do pensamento, do comportamento. O que a gente pode pensar ou o que a gente tem que fazer para esquecer essa questão da motivação? Porque eu vejo assim que não dá para esperar motivação, né? A maioria das coisas é decisão, não é esperar estar motivado para fazer algo ou isso, aquilo, né? Exatamente. E o que a gente tem que deixar de lado, digamos assim, para tirar, desmistificar, tá, amiguinhos, como diz a Marcela, essa questão da motivação, porque tem muita gente que diz, não tô motivado para fazer isso hoje, eu não tô, sabe? E o que a gente tem que tirar da mente da gente para parar com essa coisa de motivação? Isso é legal que você comentou, porque eu não gosto desse negócio de motivação também. Primeiro porque motivação passa, tudo que tem a ver com emoção vai passar. E eu costumo dizer que manter a pessoa motivada é um trabalho... Porque imagina você ter que manter uma pessoa motivada. Se motivar e motivar o outro. É a pior coisa que existe. Não tem como você arrastar a pessoa para ela fazer por motivação. Até porque, mesmo que ela queira ou espere a motivação, o cérebro meio que vai viciar naquela dose de motivação. Olha só. Então, ela sempre vai precisar de um estímulo. E aí, hoje, eu preciso de um estímulo de meia hora por dia de motivação. Tem pessoas que fazem até alguns exercícios, né? Yes. Tudo bem. Tudo bem. Mas aquilo ali é o quê? 1 minuto, 2, é um estímulo. Daqui a pouco vai precisar de um estímulo maior. É que nem tomar café. Começa com um vício, 1 xícara, 2 xícaras, 3, daqui a pouco a pessoa viciada em álcool também. Qualquer tipo de vício é assim. A motivação, ela acaba sendo um estímulo que vai viciar a pessoa. Ela precisa daquela dose de motivação para ela ir. Aí, no começo, até pode dar um resultado legal. Tipo, tô motivada. Daqui a pouco, a motivação vai passar, ela vai precisar de um estímulo maior. Então, não é legal entrar nessa onda, porque a dose vai precisar ser maior toda vez, ela vai ficar escrava de um estímulo ou de uma motivação. Claro que a tua pergunta foi, como se livrar disso? A motivação, a própria palavra, é um motivo para a ação. Então, é um motivo para agir. Se o resultado já não motiva aquela pessoa... Então, vamos supor, eu quero emagrecer 5 quilos. Por quê? Porque eu quero sair de biquíni na praia. Então, o resultado, que é sair de biquíni na praia, não te motiva o suficiente para trocar uma pizza por um outro alimento, então, não sei o que vai motivar. A pessoa vai ir por quê? Porque ela precisa daquilo, porque ela está doente. Então o motivo é restabelecer a saúde, pode ser que seja. Há um motivo de trabalhar mais, para ter mais dinheiro, para poder fazer a viagem, como a Marcela falou, para poder adquirir as coisas. O motivo para aquela ação é o que tem que te manter no foco. Se ele não é suficiente para te manter no foco, desiste. Porque a pessoa vai desistir. Ela não vai continuar. Isso que tu falou, acho que explica muito as pessoas que ficam pulando de galho em galho, né? Eu comecei a fazer isso. Aí para. Agora tô fazendo... Aí para, né? E talvez se as pessoas esquecessem um pouco essa motivação e entendessem o objetivo, elas continuariam no percurso, né? Não parariam, não ficariam... Minha visão de vendedora, quando eu vejo alguém pulando de galho em galho, eu perco a confiança naquela pessoa e eu não compro mais nada nela. Exatamente, Porque imagina que é um relacionamento, a pessoa que fica mudando de galho em galho, mudando de parceiro, mudando de relacionamento, o que é que você pensa quando vai se relacionar com ela? Vai me abandonar também. Com quantos você já passou? Né? Hoje em dia é normal, tudo bem, é moderno, mas... eu sou das antigas, tô casada há 24 anos, então comigo não tem esse negócio de a gente ficar pulando o tempo todo. A alma gêmea muda a cada 6 meses, eu falei pro papi hoje, meu arroz dura mais do que 6 meses lá no prazo de validade. Tem gente que troca de alma gêmea a cada 3 meses, então a validade da alma gêmea é menor do que o pacote de arroz. Né? Assim, é perecível. A alma gêmea é perecível. O conselho que a tua alma gêmea te dá, você leva em consideração? Como é que é, assim, quando o conselho vem da alma gêmea? Primeiro que eu não peço conselho para ele. Não. Na maioria das vezes eu tenho... Não. Papi, assim com você deixa isso. Não peço. Acho que o quê?
Vou ser boazinha, mas 80% das vezes eu faço as coisas sozinho e daí só te comunico, né? É mesmo? Claro que decisões que têm a ver com a empresa, que têm a ver com nós, com o casamento, nós tomamos juntos. Mas cansa de eu tomar decisões no trabalho, na empresa, e só comunico ele. Aí comunico a equipe. Cansa de eu comunicar na última hora. Mas não é porque é loucura minha, é mania mesmo. Só que eu geralmente não peço conselho para ele nem para ninguém. A menos que, eu não entendo sobre fazer um prato. Aí sim eu vou procurar alguém que entenda para me ajudar. Aí, mas eu tiro e deixo a pessoa fazer. Mas pedir um conselho, por exemplo, o que você acha disso? Antigamente eu pedia para ele até que roupa eu vou. Hoje em dia é capaz, eu vou lá, tomo a minha decisão. E você pronto. acaba sendo mais forte, assim, você acaba tendo esse controle sobre o teu filho, sobre ele, assim, você acaba treinando eles de alguma forma? Acaba, de uma maneira ou de porque outra, para eles sim. te respeitarem, assim, a tua decisão, é porque eles são treinados mentalmente também. São, de alguma forma são. Claro que eu já estou casada há 24 anos. Na maioria do tempo que nós estamos casados, nós trabalhamos juntos. Dizer assim, pelo menos uns 15 anos, mais ou menos, por aí. E a gente consegue se dar bem com isso, porque há uma separação. Trabalho é trabalho, vida é vida. Mas é tudo muito junto, é dentro de casa, porque hoje em dia nós trabalhamos como home office, apesar de ter todo o movimento da empresa, ainda assim, todas as atividades são feitas ali. Mas quando eu preciso chamar a atenção dele, eu não estou chamando a atenção do meu marido e do meu sócio, estou chamando a atenção de um funcionário como qualquer pessoa. E cansa, da maioria das vezes, eu chamar muito mais a atenção dele, exigir muito mais dele do que de qualquer outra pessoa da equipe. Isso é amor? Não, isso é trabalho. É? E aí, como eu estou fazendo o meu, ele tem que fazer o dele. E qualquer outra pessoa tem que fazer também. Então, eu sei que a tua pergunta não foi essa. A tua pergunta foi, eles acabam sendo treinados, eles acabam meio que dançando conforme a música. Então, como os dois foram do quartel, tanto meu marido quanto meu filho, eles dizem que eu sou o sargento e eles são o soldado. Só cumpre a ordem. Eles já sabem, sargentona, mas é a minha maneira de conduzir, eles vão acostumando. Funcionou bem, porque Papi, no começo, ele procrastinava, ele era... Era aí que eu queria chegar. Ele procrastinava, ele sabe disso. Agora ele vai Pegando ficar pé. meio Peguei brabão no pé. comigo. Mas ele deixava meio que eu faço de qualquer jeito, eu entrego de qualquer jeito, não tem problema. Depois de um tempo ele foi entendendo, não, eu tenho que fazer o meu melhor, então se tem que fazer, eu pego e faço. Cansa da gente estar em reunião, estar em Zoom com a equipe, tem alguma coisa que ele tem que fazer, ele está fazendo na hora, terminou a reunião, já está pronto. Então isso foi mudando ao passo em que ele mesmo foi tomando consciência de que o que ele fazia não era bom o suficiente, de que ele poderia fazer melhor. E meu filho também vai identificando certas coisas. Por exemplo, meu filho, há um tempo atrás, arranjei uma namorada. É aquela coisa, né? Vou apresentar... Nossa, coitado, tá. Vou apresentar namorado pra mãe. Daí a mãe já vê um monte de defeito na menina, né? Menina isso, menina aquilo, não sei o que, não sei o que. Hoje ele cuida... Quem ele vai levar? Porque ele sabe que a mãe vai olhar cabelo, Analista vai olhar... comportamental. Vai analisar tudo. A última menina que ele tava, eu falei, filho... Diga pra ela cortar aquele cabelo. Daí ele acaba entrando também nisso. Acho que a minha mãe vai falar isso, acho que a minha mãe vai falar aquilo. Aí eles meio que se adaptam. Mas isso significa que você é uma pessoa controladora? Não significa que eu sou controladora, mas significa que todas as pessoas que convivem ali, marido, filho, as pessoas que trabalham com nós, eles já mais ou menos sabem como é que é o meu ritmo e vai se adaptando. Do mesmo jeito que eu também sei como é que é o ritmo de cada pessoa, a gente vai entendendo a lidar com pessoas. São pessoas aprendendo a lidar com pessoas. Poxa, que legal que você entrou nesse assunto, porque a gente lida com muitas mulheres. Basicamente, só mulher é mulher na comunidade, é uma mulherada danada. E eu vejo demais elas culpando ou colocando alguma coisa. Mas é porque ele não me ajuda. É porque ele não me faz. Ele não ajuda. Então, assim, ela tem alguma coisa, igual você falou que conseguiu fazer isso, mas que ele teve que ter a consciência, que ela possa fazer para que ele tome essa consciência? Eu não tive que chegar ao ponto de fazer algo, claro, né? Eu sempre cobrei muito dele esse tipo de posicionamento, mas eu ia trabalhando com histórias. Storytelling, eu ia trabalhando com histórias. Você vai aprendendo a contar histórias ao longo do tempo para treinar pessoas. Então, por exemplo, ele é muito fã do Iron Maiden. E o Iron Maiden ele não faz só um show. Ele tem as guitarras, né? Isso, lembrei tem das as guitarras, contrabaixo. Então, o Iron Maiden, eles fazem o show, porque eles querem proporcionar para a pessoa uma experiência que ela nunca viu. E eu comecei a falar isso para ele. O que eu quero mostrar para o meu aluno é algo que ele não viu. Não importa se o meu concorrente não faz, não interessa. Eu quero que ele tenha algo que ele nunca viu. E aí, toda a equipe acabou entrando nesse ritmo. E ele foi uma das primeiras pessoas que entendeu que ele está ali não para fazer o básico, não para fazer
fazer o que esperam que ele faça, mas para proporcionar algo muito além. E o meu filho, quando veio do quartel, ele dizia, não, mãe, a gente foi treinado lá para fazer só o que mandam. E eu disse, mas isso 99% da população faz. Você não precisa fazer só o que mandam. Você tem que fazer muito mais. Não para mostrar para o outro, mas porque você tem capacidade de fazer mais. E do jeito que a pessoa faz uma coisa, ela faz as outras. Por mais que ele diga, não, mãe, mas lá no quartel eu só faço o que me mandam. Em casa você também só vai fazer o que te mandam. E no trabalho você também só vai fazer o que te mandam. Então eu ia mostrando para ele que ele tem que fazer algo mais e tem que fazer o melhor, porque se ele quiser fazer o melhor na vida, fora do quartel, por exemplo, ele já tem que começar a se comportar dessa maneira. Mulherada, então vocês têm que saber onde vocês querem chegar, o que vocês querem, o resultado final e aprender a contar história, pô. Vai dizendo Vai estudar. Vai estudar. Vai contando suas historinhas, vai fazendo a pessoa... O mais importante, eu acho, é saber onde quer chegar, né? Saber onde quer chegar. Não ficar esperando, né? Alguém te dizer onde que tu tem que ir ou o que tu tem que fazer, né? Saber onde quer chegar. Porque muitas vezes eu vejo assim, e é muito como vocês falaram, né? 90, sei lá, 95%, 99% fica ali, pulando de galho em galho, querendo uma experiência nova, querendo aquela motivação, né? De é algo novo, e daí ali na frente, poxa, eu não consegui, né? Ou não consigo, ou não dá certo, ou não é pra mim. Desiste. Né? E, Lu, eu vi uma fala sua também falando assim que não é sobre só o que a gente sente, muito sobre o que a gente pensa, né? Sim. E esse pensar consciente, ele vai provocar essas ações pra gente conseguir mudar? Ou pra gente daqui a pouco, como você fez ali, né, com o marido, cutucar ali pra pessoa, né, aos pouquinhos ir mudando, assim. Como que se dá isso, assim, essa questão do pensar e o que ele proporciona no nosso corpo? O que ele provoca, assim? Realmente a gente... estudo lá, a gente fica... Isso, a gente tem essa mudança? A mudança vem daqui? Vem. Se você for ver, nós damos pouco valor para o que pensamos. Pouco. Geralmente a gente pensa assim, mas é o que eu sinto, é a maneira como me comporto. Claro que isso tudo é reflexo, mas é reflexo. A primeira coisa é o seu pensamento. Porque, tudo bem, como é que eu me comporto na frente do cliente, a apresentação, ou a proposta que eu vou fazer para ele? Mas antes você pensa sobre isso. O iPhone que você usa antes, ele foi pensado para ser projetado. Tudo que existe no universo tem uma consciência que preparou ela antes. Então, se nós formos pensar nessa linha, o pensamento ele sempre vem primeiro. E a célula do corpo, ela tem receptores para o pensamento. Então, é como se tivesse ali uma fechadura e a chave que vai dentro dessa fechadura na célula é o pensamento. Ou seja, nós pensamos 60 a 80 mil vezes por dia, em média. Então, são 60 a 80 mil vezes que você está mandando estímulos e informações diretas para a sua célula. Então, quantas células nós temos no corpo? Só que tem um detalhe aí, se tratando de célula. Elas se reproduzem. E aí, imagina só, aquela pessoa que se acostumou a ser vítima, se acostumou a reclamar da vida. O exemplo do marido, né? Meu marido não me apoia. Essa célula que recebeu esse pensamento várias vezes, ela se reproduziu viciada naquele estímulo daquele pensamento. Então, ela vai ter mais e mais células se reproduzindo, buscando, precisando daquela dose, porque ela está viciada. É praticamente um vício mesmo. E ela já vem com esses receptores esperando aquela dose de vitimismo, dele não me ajuda, dele não me apoia. Então, essa historinha que ela conta, ela está mandando essa informação para o corpo dela o tempo todo. Lu, então como é que a gente muda? Eu tenho consciência que aquilo que eu penso influencia, inclusive, as minhas células. Lu, mas espera aí, meu sentimento também influencia, porque as minhas células também absorvem informação do sentimento. Só que eu não sinto 80 mil vezes por dia. Mas eu penso 80 mil vezes por dia. Então, o pensamento, ele acaba sendo aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E você pensa bem mais vezes ao dia do que sente. Porque, eu estou feliz, mas eu passo feliz o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Mas o pensamento, eu penso o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, não tem como parar. Então, é algo que não tem como parar, então eu não posso controlar? Claro que pode. Você pode controlar os teus pensamentos de maneira consciente. Poxa, o que eu estou pensando? Eu quero que o cliente feche o contrato. Mas eu estou achando que ele não vai fechar. Por que ele não vai fechar? O que impede ele de fechar? Então, são pequenos ajustes que você vai fazendo para tornar consciente a maneira como você vem pensando, e esta forma de pensar vai modificar todo o resto, porque o pensamento vem antes. O resto, o pensamento, a sequência é o que eu penso, aí vem as emoções, depois o sentimento.
por último, a reação, a ação, e aí o que as pessoas falam depois, que é vibração, que eu ainda estou questionando isso, não encontrei prova nenhuma. Se alguém tiver prova, por favor, me mande. Eu queria até que ela trouxesse o aparelhinho. Você queria que eu trouxesse? Eu esqueci de devia ter falado, eu traria. Fiz essas experiências sobre isso e estou buscando que todos falam que tudo vibra e eu falo que não. Não, mas a concorrência Não já vibra. percebeu que você tá certa, né? Eu já vi. Eu dei risada. a hora Você que eu vi. disse, eu não disse. Concorrência, eu falei, que isso? Que não é? Não, tô imitando. A loira é pior. A loira sempre é a pior, gente. Eu já entendi isso. Olha, não sei. Ai, Isso- olha, né? Acho que isso é intriga da oposição. Tá bem que eu tô deixando a raiz crescer. Bem isso, gente. Ai, É de arrepiar uma coisa dessa, né? Eu tenho uma técnica pessoal. Quando eu começo a pensar muita merda, eu penso numa pior ainda. Não penso em coisas ridículas. Eu penso em coisas ridículas. Por exemplo, o marido tá sozinho lá em tal lugar. Ai, capaz de ser assaltado, capaz de acontecer alguma coisa. Esses tempos ele foi lá pro Paraguai comprar coisa pro estúdio aqui, né? Ah, que legal. Aí mandou uma mensagem do tipo: paguei um atravessador pra levar as coisas. Na hora eu pensei, que merda, né? Daí eu comecei a pensar um monte. Daí eu falei, tem que parar de pensar nisso. Aí eu penso em coisas idiotas do tipo: qual que é o máximo que vai acontecer? Podem cortar ele em pedacinho, Uau. fragmentar, colocar num potinho e me mandar por correio. A hora que eu penso uma coisa ridícula, isso é Marcela, tá? Sim, sim, eu sim. apago o meu pensamento obsessivo compulsivo. Isso faz sentido? Faz sentido. Eu sabia que eu não estava tão errada assim. Faz sentido. Claro que você é meio sanguinária nesse ponto, né? Podia pensar uma coisa menos, né? Podia contar carneirinhos, não sei. Algo assim mais bacana. Ou lembrar do Teletubbies. Sei lá, aquela imagem ridícula dos bichinhos. Mas faz sentido. Dentro do meu treinamento, do método, nós falamos sobre algumas ferramentas que tem. Porque a pessoa aprende pensamento consciente, aprende tudo isso, e eles ficam com essa mesma dúvida que você comentou agora. Tá, e aí se eu estou pensando naquilo que eu quero, e vem pensamentos negativos, o que eu faço com eles? Aí uma das ferramentas que nós utilizamos lá se vem um pensamento negativo, você pensa 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Ué, mas o que isso tem a ver? Isso faz com que o teu cérebro se distraia em juntar a letra com o número. E ele vai querendo fazer essa junção até o final. Quando vê, você já esqueceu qual que era o pensamento original. Uau. Aí você vai distraindo. É como se desse um ossinho, né? Desse um osso para aquele cachorrinho e ele vai roendo. Então, até ele terminar aquele ossinho, ele fica entretido naquilo. Então, tem ferramentas, sim, e isso faz sentido, é comprovado e funciona. Você fez um desafio lá que eu nunca esqueci, que ela falou assim, pensa numa sequência de números e espera que vai aparecer aquela sequência. Gente, apareceu uma placa de carro com a sequência que eu pensei. Legal. Aham. Isso é bacana. Eu tinha até isso, esquecido disso, né? aham. Lembrei, gostei. Sabe? Daí, quando isso deu certo, eu falei, deixa eu ver o que mais que ela ensina. Aí ela falou do carro lá, da chave. Mas meu caso não é um carro, né? Meu caso é uma casa em Orlando que eu quero. Opa! Eu já tô com os 2 chaveiros lá separados. O do meu marido, outro é meu. O chaveiro tá lá, Legal, sabe? legal. Mais alguma coisa que eu tenho que fazer fora o meu chaveiro? Não, você pode ter outros objetos também, que você vai usar na casa. Por exemplo, uma decoração, ganhei uma toalha de mesa, vou usar lá, ou um quadro, porque isso é ancoragem. Então, você separa um objeto, ou uma roupa, ou algo assim, para usar naquele momento. Sabe Objetivo final. Isso, sabe aquelas pessoas que estão terminando a faculdade, elas pensam assim, eu ganhei uma caneta de formatura, essa caneta eu vou usar para assinar o meu primeiro processo, meu primeiro contrato, coisa assim. Isso é ancoragem. E você está fazendo exatamente isso. Funciona. Eu vivo ancorando um monte de coisa também. Por Gente, causa disso. sigam o Instagram Funciona, dela, funciona. entendeu? O YouTube. Por favor, é viciante. Já prepara um tempo pra estar sentada, deitada, sei lá, porque você vai ficar horas lá. É que nem eu ficar o 1A, 2B, 3C. Eu já tô aqui, o cérebro É tá ficar tentando no Instagram fazer. dela. Ele vai tentar. Ou outra coisa também é fazer perguntas. Você pode fazer perguntas aleatórias para você mesmo. Qual que é a capital? Sei lá, fala um estado e um país que eu não conheço. Que eu sou péssima em geografia, gente. Capital da Ucrânia. O que você tá fazendo, Ucrânia? Qual que é? Você sabe? Ucrânia. Hã? Ó, viu? Nunca ouvi Ele falar. sabe. Nem sei.
Ou não sei se ele sabe, pode ser que não seja. Como a gente não sabe, A gente está sabe se é. concordando, né? Eu tô dando uma de Sócrates agora. Vamos pesquisar no Google, vamos ver se é verdade mesmo. É mesmo? Será que é? Vamos nos questionar. Às vezes eu pergunto as coisas para ele e ele fala... será que é verdade mesmo? Porque eu não sei, daí eu não sei a resposta, cética. eu vou atrás. Eu sou cética. Isso é horrível, mas é muito bom. É muito bom, porque o ceticismo não deixa a gente acreditar em qualquer coisa. Então você vai atrás da verdade. E ir atrás da verdade é filosófico. Então. Ela foi pesquisar, ela é cética também. Boa. É que é Tem. mesmo. Como é que você sabia disso? Ele estuda política, Tá com muito tempo livre. geopolítica. Mas tudo é isso que eu saiba. Não, mas tem algumas coisas que ele manja. Ô, Loira, você que é tem. pior, você tem 10 minutos para extrair o máximo que você consegue, né? Eu queria fazer aquela pergunta que a gente conversou antes de começar, porque hoje, né, tu traz com muita clareza todo esse teu trabalho maravilhoso, né, Legal. gente? Por favor, né, já entrem lá, já olhem tudo. Mas onde tu tá hoje, né? Eu sei que aconteceu um fato lá atrás, né, que tu mencionou pra gente, né, em relação ali abuso, enfim. Você acha que... você até falou que teve que tomar uma decisão lá, né? Sim. Você acha que essa decisão, se puder falar um pouquinho pra gente, Sim, né? sim. Ela foi crucial para levar onde você está hoje? Ela teve algum papel nessa tua construção hoje, como a Lucimara está hoje? Teve. Como é que você tirou isso? Ressignificou, mudou isso, virou a chave? Como é que foi? Voltando umas casinhas, isso aconteceu quando eu estava em um treinamento na cidade de Itu. Eu geralmente não viajo sozinha. Essa foi a única vez que eu viajei sozinha para um treinamento de 10 dias, era imersivo. Começava às 7 horas da manhã, terminava às 1 da manhã. Então era bem puxado. Eram só 3 pessoas, eu e mais 2 colegas, e uma treinadora que era casca grossa. Mas foi uma das pessoas que me colocou onde eu estou também, né? Ela contribuiu muito para essa jornada. E a logomarca que ela utilizava era uma águia. E a águia é um arquétipo, um dos arquétipos mais fortes que existe na natureza. E eu tinha muito medo desse arquétipo, porque a única vez que eu usei a águia, ela virou minha vida de ponta cabeça. Então, eu nunca mais quis usar o arquétipo. Em questão de 4 horas, assim, ela destruiu a minha vida, praticamente, essa águia. Na época, assim, há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás. Eu falei, não vou mais usar esse bicho. Então, eu tinha medo dele, nem olhava. E nesse treinamento, a logomarca dela era uma águia. E ela disse para mim, Lu, você precisa voar. Está na hora de você voar. E eu não estava entendendo muito bem o que ela quis dizer com isso. E aí ela foi cavando, literalmente, para tentar entender o que é que estava me prendendo. Porque é como se tive uma corda segurando a minha decolagem. Literalmente. Você quer decolar e não consegue, tem alguma coisa de te segurando. Claro que uma corda não segura um avião para decolar, mas para você ver o nível das coisas. E foi ali que começou a busca por entender o que é que estava me segurando. E eu entendi que tinha algo a ver com o meu pai. Desde que... Bom, meu marido me conhece já há 24 anos, mas desde o início eu dizia para ele que a pior coisa que poderia acontecer para uma mulher era um abuso. Então, quando eu via filmes ou quando eu via qualquer coisa assim que tinha a ver com uma mulher sendo abusada, aquilo me revirava o estômago, de eu não conseguir assistir. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas era como se lá dentro aquela informação já existisse e estivesse querendo me avisar. Tipo, olha, tem algo de errado aqui. E eu implicava demais com meu pai. Claro que minha infância inteira teve muito a ver com os meus pais. Eu, quando criança, comecei a cantar muito cedo. Meu pai era gaiteiro, então tinha essa coisa assim de cantar com o pai. Eu fazia a primeira voz, ele fazia a segunda. Muito bom segundeiro, inclusive, o velho. Mas com 11 anos já comecei no rádio, fazia programa de rádio junto com ele. Então tem todo um trabalho, tem toda uma história envolvida com meu pai. Mas mesmo tendo essa aproximação, tinha alguma coisa que me distanciava muito dele. Eu não entendi o que era. Eu achava que eu implicava porque ele era muito chato, um velho ranzinzão, assim, meio turrão. Mas aquilo ali não fechava. Até que eu descobri que na minha infância ele abusou de mim sexualmente. E caiu, desmoronou assim na minha cabeça. Eu me lembro que eu achei que era o fim para mim. Porque era uma coisa que eu não queria aceitar de jeito nenhum. A minha vontade era ir lá
na cidade onde os meus pais moravam e jogar na cara deles tudo que aconteceu, porque a minha mãe sabia. E aí veio tudo à tona, né? Aí eu contei pro meu irmão, ele meio que apoiou, mas ao mesmo tempo aquela sensação de, será que isso realmente é verdade? Você lembra que isso aconteceu? É a pior coisa que tem quando você está vivendo aquela dor e alguém está duvidando daquilo como se estivesse criando uma cena. Mas ao mesmo tempo, tá, tudo bem, eu tive todo o amor, todo o apoio deles. E eu queria me vingar, não queria aceitar. Então, 6 meses eu não podia lembrar. Meu dia estava legal, se eu lembrasse daquilo, acabava para mim. Só que quando eu descobri isso, 10 dias depois, meu pai teve um AVC. Aí eu pensei, será que é karma? Será que ele está pagando algo? Será que algo aconteceu ali? Né? Mas, tudo bem. Só que me lembro que quando eu recebi a notícia, eu pensei, teve AVC, o que você quer que eu faça? Eu não sou médico, não posso fazer nada. Então, eu não me importei. Depois, eu fui digerindo aquela ideia. Ele ficou 1 ano e 3 meses no hospital, aí veio a óbito. E eu precisei de mais ou menos uns 6 meses para digerir tudo aquilo. E no último momento que eu vi que eu fiquei 6 meses arrastando aquela corrente, eu já sabia o que tinha acontecido, eu estava revoltada com a minha família, a minha vida estava basicamente parada, o meu casamento também estava praticamente parado, porque eu não queria saber do assunto e eu não queria mexer. Porque quanto mais você mexe, mais fede. Então eu não queria mexer naquilo. Só que eu sabia que precisava resolver aquilo para eu poder continuar. É como se, acabou a energia aqui do estúdio, não posso continuar, então eu tenho que esperar voltar a energia. Eu estava esperando voltar isso. Ali que eu tive que tomar uma decisão. Aí eu pensei, esse é o meu momento de voar. É agora que a águia vai se libertar. Ou eu decido o que eu faço com isso, ou eu vou ficar pegada a isso para sempre. Meu pai não vai voltar. Os médicos diziam que se ele voltasse ao normal, mas se ele voltasse a ir para casa, porque ele nunca saiu do hospital depois que isso aconteceu, ele não seria mais normal. Então, não teria como eu resolver isso com ele. Nunca ia poder tirar isso a limpo. Ou eu resolvia comigo e seguia, ou eu ia ficar com aquela dívida. Ele ia ficar me devendo eternamente. Ali que eu entendi. O erro foi dele, então eu vou entregar para ele a responsabilidade. Vou entregar para ele. Foi ele que errou, não fui eu. Eu tirei de mim a culpa, porque até então eu me sentia culpada. Porque mulher tem muito disso. Se a pessoa abusou, a culpa é da mulher. A sociedade coloca a culpa na mulher, dizendo que você teve culpa, se você teve algum problema, porque você é a culpada. E eu também me culpava. Mas como que uma criança que foi abusada teve culpa? Porque não é uma mulher seduzindo um homem, é uma criança. E o pai que deveria proteger, não protegeu a única filha, foi ele o agressor. Aí eu entendi que a culpa era dele. Então, que a vergonha era dele, o problema era dele. E eu ia deixar isso com ele. Aí eu deixei, consegui tirar isso, consegui meio que entender também que, apesar da minha mãe também ter tido a culpa e ter a parcela de culpa dela, ainda assim era problema dela e não meu, e consegui ficar só com o que era meu. E eu entendi que o que era meu era contar para as pessoas o que eu passei. Porque quanto mais eu contava a maneira como eu lidei com isso, e que depois que eu lidei com isso, eu consegui decolar ainda mais. Depois que eu lidei com isso, eu consegui perdoar, eu consegui superar. Eu não precisei ressignificar, mas eu precisei entender que aquele era um problema dele, não meu. Eu precisei deixar a culpa com ele e não carregar por ele a culpa. Aí sim, eu comecei a contar isso para as pessoas sem chorar, sem me emocionar. Isso não me afetou mais no trabalho, nem no casamento, nem nada assim. Que idade você tinha? Quando isso aconteceu? Na infância? Eu acredito que uns 4, 5 anos, no máximo. Por que a memória apaga? É uma proteção? Porque você te apagou isso por um bom tempo, né? Se você lembrou disso há 5 anos atrás? Veio 5 anos à tona. Mas você foi exposta a alguma coisa nessa imersão para você conseguir lembrar? Foi. Houve um exercício, houve um treinamento em que isso foi aparecendo. E aí, quando eu fui buscar essa informação, como a minha mãe sabia, aí foi revelado. Hoje, você consegue fazer isso à distância com outra pessoa? Se alguém quiser? Até consegue, mas não é tão recomendado, porque é uma coisa muito delicada, né? Imagina você mexer em um momento, em um departamento desse da pessoa que estava escondido o tempo inteiro. Quando isso vem à tona, se você está à distância, você não tem como dar atenção, não tem como dar assistência. Então, é um pouco delicado.
Na época, claro, quando isso começou a aparecer, porque começou a aparecer nessa imersão, aí logo eu vim para casa, então eu tive todo o apoio do meu marido, do meu filho e da família, e mesmo assim ainda levou 6 meses para eu tomar a decisão de, bom, eu vou entregar a culpa para os culpados, eu não tenho que dividir a culpa com eles. Aí eu consegui seguir a minha rota, e eu vi que a partir daquele momento a coisa ficou, não é que ela resolveu, mas ela ficou menos dolorosa. E aí eu comecei a compartilhar e contar para outras pessoas o que tinha acontecido. E quanto mais eu contava e passava para elas que, apesar de eu ser uma treinadora e que eu ser uma pessoa estudada, eu passei por problemas na infância, elas começaram a se libertar para me contar o que elas passaram também. Então, eu me libertei e permiti que outras mulheres se libertassem também. Você teve que permitir se expor, né? Porque é um assunto bem difícil. Bem difícil, bem difícil. Porque Na época, a grande foi maioria tem horrível. vergonha de falar, por mais que Tem vergonha, lembre, tem vergonha de falar. Tem vergonha. A minha mãe não gosta muito quando eu conto essa história, né? Porque ela pensa assim, você sim. está expondo a tua parte, mas você está expondo a minha também. Mas eu não posso tirar elementos da história que são importantes até para a pessoa entender. Mas como que você descobriu? Como que isso veio à tona? Como que isso veio do nada, num sonho? Não, minha mãe sabia disso que aconteceu, eu conversei com ela e acabou que surgiu. E claro que não foi uma coisa, tá, beleza, mãe, tchau. Lógico que não, foi doloroso, foi horrível, foi fantasmagórico, como a gente fala lá em casa. Mas teve um momento de revelação, teve um momento de trabalhar com isso e teve um momento de solucionar isso. Então, hoje, quando eu conto para as pessoas, é porque não dói mais. Porque se doesse, provavelmente eu não conseguiria falar com o mesmo semblante. Provavelmente eu ia me emocionar e ia ter vários problemas. Sim. Parabéns. E essa identificação faz com que também as pessoas queiram estar perto de você, Sim, né? Se sim, sinta sim. segura, próxima de você, que já passou por isso também. Você pensa em fazer esse curso, fazer um presencial? Você já pensou sobre isso? Porque as pessoas querem estar próxima de você, né? Você sabe que em novembro, dia 18 de novembro, ali em Itajaí, tem um palácio lindo, que até sugiro o dia que vocês quiserem conhecer. É um palácio, ele é inspirado no Palácio de Versalhes. É lindo, dá para se hospedar lá. Nós vamos fazer uma formatura com os alunos do método e 80 pessoas, porque o lugar é pequeno, né? 80 pessoas podem participar. Vai ter o dia todo de palestras, aí vai ter exercício, vai ter vivência, à noite vai ter a formatura, daí o coquetel. Vai ser um momento Já de está estar certo, com alguns isso vai alunos. existir. Já, dia 18 de novembro, sábado. E isso é exclusivo para quem é seu aluno. Sim. Tem que Legal. passar por toda a Tem formação. que passar pela Eles não formação. vão levar convidados? Vão. Eles podem. Vamos subornar alguém? Tem. Troca de lugar. O que a gente precisa falar? Amiguinhos, nos chamem aqui. Por favor, Vamos se você descobrir. estiver lá. Não, eles podem sim, vai ser bem legal. É diferente, porque a nossa ideia seria assim, se fizéssemos uma palestra em um hotel, seria só mais uma palestra, só um evento. Esse não, seria um lugar totalmente diferente, sofisticado, vai ter a formatura, então vai ter a beca, o diploma, vai ter toda a Legal. solenidade. Para muitas pessoas isso é único, é exclusivo. Para quem já se formou, é só mais uma formatura, mas para quem nunca viveu isso, é algo diferente. Com e nós vamos ter certeza. essa oportunidade. Então, quem Que sabe... legal, que legal. Gente, dá maravilhoso. tempo de ser sua aluna ainda? Porque eu vi que Dá, você abriu dá. recentemente, né? Não sei se abriu, se já fechou agora. Dá. A gente abre turma e sempre fecha rápido, porque lota muito rápido. Sempre tem lista de espera, então acaba que não dá tempo de fazer muito prolongado. Então é uma quantidade limitada, logo já Eu fecha. vejo que até a lista de espera dela é reflexiva. Tem um formulário que você tem que preencher. Ela faz umas perguntas que você fica assim, caraca, e agora? Rolando, e agora? Você já entra reflexivo no negócio, tá? É legal. Lu, a gente ficaria tipo, o Nossa. dia inteiro falando com você. É Bora uma delícia, ficar, eu tô né? Eu nem sei quanto tempo passou. É porque eles não ligaram o cronômetro, Não, você eles viu, fizeram né? de propósito, Eles aham. fizeram de propósito, Fizeram. Eu né, pra percebi, gente. eu percebi. Tia Lu, dá um recado, principalmente para tuas alunas e para nossas amiguinhas, que eu sei que elas vêm em peso aqui, né? Olha para elas e dá esse recado final para nós. Nós falamos tanto aqui sobre decisões, sobre quantas decisões você toma por dia. As decisões que você tomou na vida lá atrás não importam mais. Porque a decisão que você tomou ontem, que você tomou 10 anos atrás, o que você passou lá atrás, não vai influenciar o que você quer hoje e daqui para frente. Mas o que você escolhe agora, o que você decide no momento presente, é a decisão mais importante
importante que você pode tomar. Então, reflita bastante, tenha muita consciência do que você escolhe para sua vida, com quem você escolhe estar, o que você escolhe assistir, o que você escolhe ler, o que você escolhe estudar. Assistir um podcast como esse é uma excelente escolha. Mas, lembrando, são 35 mil decisões que você toma por dia e, quem sabe, uma dessas decisões vai te levar, te deixar mais perto do lugar onde você merece chegar, merece estar. Ai, arrepiei! Parabéns! Despede dos amiguinhos. Gente, obrigada, muito obrigada mesmo. Você que está aqui, né, conosco, por favor, se ainda não deu o like, né, deixa o like aqui, compartilha, por favor, deixa seu comentário, nós queremos saber aí, e vai lá e espia, né. Só os comentários bons, né? Os comentários. A gente exclui. A Loura tá chorando aqui já. Os ruins a gente absorve, faz aquele filtro, né, Lu? A gente Sim, faz aquele filtro, vê o que faz sentido, e aí a gente, né, ali observa, mas, né, vamos atrair aquilo que a gente sabe que faz sentido pra gente. Exatamente. Vamos aprender a filtrar as coisas, né? É filtrar muito tudo. importante. Gente, um beijo, muito obrigada. Agradecemos com todo o nosso carinho aqui os nossos patrocinadores de novo, né? A Geara Joias, a LTM e também a Yuken. Beijo grande pra vocês e até o próximo episódio, gente. Beijo!